em qualquer lugar que eu for, se eu fico mais do que 7 horas, eu estabeleci uma ateliê, quer dizer, jamais eu ficarei na casa de vocês, menos 7 horas sempre, mas nunca mais de 7 horas. Bom, eu, por exemplo, eu estudei na Polônia, em Varsóvia, em 68, aí nós ficamos, fui eu, o Vasco Prado, que era meu marido, meus 2 filhos, eu tenho 3 agora, na época 2, então se ficou lá 7 meses, né? Depois a gente foi para Munique, para Madrid e Lisboa. Então, em qualquer lugar que eu vou depois, em São Francisco eu fiquei 8 anos, né? Eu vinha sempre 2, 3 vezes por ano para o Brasil. Só que, então, eu só tenho essa profissão de artista. Se eu me canso de uma técnica, acho que aí acaba respondendo alguma outra coisa do teu questionário. Tá certo, mas assim, né? Isso. Então eu mudo de técnicas, ou eu associo técnicas, ou faço trabalhos que têm hibridismo, com uma junção de diversas técnicas e modalidades artísticas, né? Bom, o que eu poderia dizer seria uma coisa comparativa. Uhum. A primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 67. Então, nessa época, havia uma certa curiosidade pela arte latino-americana, né? Eu vendi trabalhos meus para a biblioteca de Nova York, depois para o Brooklyn e para o Metropolitan. Havia, assim, um certo interesse e curiosidade pela arte sul-americana. Então, isso em 67. Eu fui em 1992, então, eu não fui para Nova York, eu fui, às vezes ia para Nova York, mas morava em São Francisco. Então, se sentia claramente, não só em artes plásticas, em literatura, em música, em dança, em cinema, que, minha gente, estamos fechados, nós somos lindos e maravilhosos norte-americanos, e o resto é o resto. Tá? Então, mas eu me lembro que alguém um dia me perguntou, assim, e eu adoro cinema e teatro, e de que filmes eu tinha visto bons. Aí, e vou ao cinema 2 vezes por semana, no mínimo, né? Vejo 2 filmes. Então, no ano, os 3 filmes que eu tinha mais gostado não eram norte-americanos. Tá? Quer dizer, então, o que eu estou refletindo, que não era só com artes plásticas, isso eu senti muito fechado, mas com literatura, com tudo e com cinema. Eu acho que é aquela consciência assim que vamos proteger o nosso mercado, não sei se consciente ou inconsciente, né? E vamos nos fechar. Bom, agora, como é que eu vou dizer? O que aconteceu? Eu, em qualquer lugar do mundo, como vivo só do meu trabalho, aconteceu uma situação muito semelhante, porque São Francisco não é uma cidade grande, muito semelhante ao que tinha me acontecido em Porto Alegre. Meu Deus, olha aqui, ó, na década de 50, 60, até no máximo 70, aqui era assim. Todo amigo era cliente, todo cliente amigo. E estava acontecendo em São Francisco a mesma coisa, sabe? Que depois, vamos dizer, eu fui embora de Porto Alegre em 85, morei em São Paulo 7 anos, depois 8 anos em São Francisco. Bom, nos últimos anos, como eu tinha secretárias que ficaram 12 anos, 10 anos, uma equipe, né, eram 12 pessoas, então, era o ateliê meu e do Vasco, então as pessoas felizmente já não queriam mais falar comigo, não precisavam perguntar o preço, não precisavam perguntar se era prestação ou não, já confiavam e conheciam as secretárias. Então nem queriam mais falar comigo, que isso era um sucesso, de bom, que eu podia trabalhar mais. E em São Francisco, então, quer dizer, ia visitar o ateliê, era inevitável que ia acabar ficando cliente. Uma pessoa que era cliente, era inevitável que acabava ficando amigo. E também outra coisa, que hoje em Porto Alegre as pessoas se convidam mais para ir em restaurante, até fazer aniversário em restaurante, não fazem na sua casa, ou o apartamento ficou menor, não se vive muito em casa, por uma série de motivos.
E em São Francisco, embora o aluguel caríssimo lá, e os apartamentos pequenos, poucas casas, casa caríssima, né? Mas, então, as pessoas convidavam muito para jantares, e eu também recebia muito. Então, essas características semelhantes eu fiquei lá de 1992 a 2000, foi 8 anos, né? Então, as características de lá, para mim, semelhantes às da década de 60, 70, até 80, né? É engraçado isso, né? Bom, e também o norte-americano de São Francisco, que nem sempre gente nascida lá, raros nascidos em São Francisco, né? A gente assim que estava lá para ser feliz. Não tá, Nova York se concorre, em São Francisco a gente quer viver feliz, né? Então, acho que por isso essa disponibilidade para amizade, para receber. Foi uma fase muito boa, então. Excelente, e eu sou festeira e gosto de gente, foi maravilhoso. Essas características parecidas com... Na verdade, você sentisse em casa, então não foi nada diferente. Assim. Sim, mas só que então essa coisa, eu, em qualquer lugar, como eu nunca tive emprego, estou desempregado. Olha, quem é que tu estava? Em qualquer lugar eu tenho a subsistência do que eu faço. Bom, o que eu vendia? Eu vendia às vezes joia, às vezes gravura, a ilustração de poesia, não é? Depois monotipia, quer dizer, várias coisas. Isso, ou as gravuras que eu tinha levado daqui, né? Então, eu licionei numa escola para crianças durante só 3 meses. Eu pensava em licionar, mas não foi possível, porque me dava saudades, eu vinha 2 ou 3 vezes por ano para cá. Quer dizer, eu não fui uma imigrante nos padrões brasileiros ou de qualquer país. Felizmente eu podia vir 2, 3 vezes, então eu não podia ter uma coisa regular, que eu dou o curso que dura 1 ano, não sei o que e tal. Eu adoro Porto Alegre, né? Adoro Porto Alegre, por mais que eu fale mal do Brasil, para vocês, para mim mesmo, eu adoro o Brasil, né? E acho assim que a obrigação da gente é lutar para que ele fique menos ruim, né? Tomara que um dia fique bom, né? Então, as pessoas me perguntavam sempre, meu Deus, tu chegasse a ficar 8 anos fora, e por que tu não ficasse morando lá? Né? Gente, eu nunca pensei em morar toda a vida fora. Sempre na minha vida eu compro a passagem de volta. Comprei a passagem de volta. Depois, não, eu vou para Veneza, não, eu vou para Praga, entende? Mas sempre para mim eu vou voltar, né? Claro. Tá? Então, para os outros era surpresa, para mim não. E também tem uma coisa, que eu sempre sou muito envolvida, além do meu trabalho, com associações culturais, associações artísticas e, nos últimos anos, com associações sociais, porque o Brasil está dificílimo, né? Bom, então eu levava esse mesmo tipo de vida, ligada a associações norte-americanas, algumas associações brasileiras, tanto assim quando foi criado o primeiro Conselho de Cidadãos, foi o primeiro conselho que o Fernando Henrique criou. Eu fui uma das 15 pessoas, lideranças, muito ligada à comunidade brasileira, porque problemas assim, homéricos, né? Agora, e também assim, um nível baixíssimo cultural, né? Até às vezes as pessoas dizem, pois tu só te dá com o cônsul. Não, como amiga do cônsul, o João Amino, escritor, naquele momento, a Bia Vu, que é uma ótima artista plástica, o Tarcísio, um rapaz jovem, adido cultural, com muita cultura. Então, a afinidade eu tinha mais com os 13 brasileiros. Mas conhecia meio mundo, porque, como eu digo para vocês, eu gosto de gente e me envolvia com a colônia brasileira, mas assim não tinha tanta afinidade porque faltava diálogo, né? Mesmo assim se criou o Brazilian Cultural Movement, que a gente fazia festivais mostrando artes plásticas, música, dança, culinária, passava vídeos da cultura brasileira, mostrar a face boa.